Meus irmãos, eu estou fazendo a novena da Quaresma, que são 5 domingos. E eu já fiz o primeiro domingo passado. Hoje eu estou fazendo o segundo domingo. Segundo encontro. O rosto da fome nas famílias das grandes cidades. Que alegria estarmos sempre juntos nesse curto itinerário sobre a campanha da Fraternidade 2023. Confiantes neste Deus maravilhoso que sempre precede em nosso caminhar, rezemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e acolhidos ao nosso segundo encontro, para refletirmos sobre o rosto da fome nas famílias das grandes cidades. Estamos reunidos para nos prepararmos bem para a Semana Santa, em que celebraremos a Páscoa de Jesus. Recordamos também que a preocupação com a fome, infelizmente, ainda existe. Por enquanto. A campanha da Fraternidade 2023 nos apresenta um tema e um lema importantíssimo. O tema da campanha da Fraternidade é Fraternidade e Fome. O lema é Dai-lhes vós mesmo de comer. Para início de conversa, apesar de muitas fomes vividas por muitos irmãos, muitas famílias no encontro de hoje, vamos refletir sobre a fome de comida, dolorosamente experimentada por grande parte da população das grandes cidades. O grito de socorro dessa população deveria mexer com a nossa sensibilidade para abrirmos a mente e o coração. Comecemos esse nosso encontro perguntando: temos consciência de muitos males que atingem as famílias que vivem a tragédia diária da fome, a qual não é exclusivamente nas grandes cidades? A gente tem consciência sim, porque não é só nas grandes cidades que tem gente passando fome. Tem em todo lugar. Na cidade pequena é pior. Eu acho que é até pior. Porque como é que o pobre vai ajudar o outro pobre? Ajuda, porque o pobre ele tem sensibilidade. Ele tem amor no coração. Então ele ajuda, o pobre ajuda sim. Mas a gente tem consciência. Quando falamos de fome, de que precisamos olhar para o mundo com os olhos de misericórdia de Deus? A gente aqui está falando da fome de comida, mas não é só fome de comida. Tem a fome de um teto, tem a necessidade de uma palavra, que às vezes tem pessoas que não tá nem é com fome, é com falta de uma palavra, falta de Deus. O coração está fechado para Deus, precisa de abrir esses corações. Nós precisamos pregar o Evangelho para poder falar sobre o Evangelho, evangelizar as pessoas, para que esses corações não se fechem para Deus. Quem somos nós sem Deus? Se é Ele que nos deu a vida, se é Ele que nos acorda todo dia, por que vamos fechar as portas, virar as costas para Deus? Se alguém te aborrece na igreja, você deixa de ir na igreja? Não, está errado, meus irmãos. É errado. Aí é que a gente deve ir. Porque na igreja Deus está presente. Bom, Deus está presente em todo lugar. Basta que você tenha fé. Mas você não deve virar as costas para a sua comunidade.
porque alguém te fez alguma coisa. Vá lá, se reconcilia com Deus, fala com Ele. Deus está lá, está te esperando você falar. Basta que você fale. Ele não vai te perguntar. Você tem que abrir o coração e falar. Deus, preciso de Ti. Me ajude, Pai. Que olha, com certeza Ele vai te ajudar. Amém? Estão entendendo, meus irmãos? Às vezes, a fome está ao nosso lado, no mesmo prédio, na mesma rua, mais perto do que ninguém imaginamos. Pedidos de socorro para os quais não damos atenção. Aqueles que, na pressa ou na correria do dia a dia, deixam passar despercebido. É preciso conhecer as inúmeras realidades que nos cercam. Para isso, precisamos sair de nosso mundo particular e às periferias territoriais e existenciais. Muitas das vezes, a gente tem medo de ir na periferia, mas não podemos ter medo. Porque é ali que Deus está. É com o pobre que Deus está. O pobre precisa de nós. Para a humanidade, a fome não é apenas uma tragédia, mas também uma vergonha. É causada, em grande medida, por uma distribuição desigual dos frutos da terra, ao que se acrescentam a falta de investimento na agricultura, as consequências das mudanças climáticas e o aumento dos conflitos em várias regiões do planeta. Além disso, descartam toneladas de alimentos. Diante desta realidade, não podemos permanecer insensíveis nem paralisados. Todos nós somos responsáveis. Sim, nós somos responsáveis, sim. Além disso, é doloroso constatar que a luta contra a fome e a subalimentação é obstada pela prioridade de mercado e pela primazia do lucro, que reduziram os alimentos a uma mercadoria qualquer, sujeita a especulações até financeiras. E quando se fala de novos direitos, o faminto está ali, na esquina da rua, e pede o direito de cidadania. Pede para ser considerado na condição para receber uma alimentação básica sadia. Pede-nos dignidade, não esmola. Não é para dar esmola mesmo. É para dar dignidade ao ser humano. Porque o ser humano precisa de emprego, precisa de dignidade, precisa de saúde. Porque o pão de cada dia, todos nós temos que ter. Já pensou? A pessoa tem que sair para pedir comida, porque não tem na mesa, porque não tem emprego. Quando São João Paulo esteve no Brasil, em 1980, em Fortaleza, em meio à multidão, aparecia um cartaz com os dizeres: Santo Padre, o povo passa fome. Ele não se conteve e exclamou: fome de Deus? Sim. Fome de pão? Não. O Papa expressou o projeto de Deus para a humanidade, que é buscar a Deus para amá-lo e conviver como irmãos, na partilha do pão e do coração. Fraternidade universal. Temos que ser fraterno universal. Que a campanha da Fraternidade 2023 nos ajuda a ser solidários e fraternos para com nossas famílias que sofrem todo tipo de privação, especialmente a de alimento. Que possamos oferecer pão para quem tem fome. Sim, precisamos oferecer pão para quem tem fome, sim. Aprendemos com o Evangelho. Diante de tantos desafios, que atitude Deus espera de nós? Espera que nós arregaçamos nossas mãos e ajudamos a quem tem fome. Ouçamos com o ouvido e com o coração o Evangelho que nos ensina a estar lá, por inteiros atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém do povo exclama: como é grande, ó Senhor! Quem te gerou e alimentou? Jesus responde: ó mulher, para mim é feliz quem soube
ouvira a voz de Deus e tudo guardou. Qual foi a atitude de Maria quando percebeu a falta de vinho, sinônimo da vida e alegria naquela festa de casamento? Ela pediu que seu filho fizesse um milagre. E ele o fez. Ele disse que não era chegado o tempo dele ainda. Mulher, não é chegado o meu tempo. Mas ele fez, ele obedeceu à mãe dele. Qual é o grande recado dessa linda passagem para nossos casais e nossas famílias? O recado é que nós devemos seguir como Maria fez e como Jesus obedeceu à mãe e fez. Não faltou o vinho, e o melhor ainda, porque ele ouviu a mãe. Não era chegada dele, mas ouviu. Foi aí que começou o milagre dele. Maria, Jesus e seus discípulos foram convidados para aquela festa de casamento em Caná da Galileia. Ela não estava distraída com a festa, estava atenta a tudo. Sabia que, se o vinho viesse a faltar, faltaria também a alegria àquela festa. Ela não teria poder para resolver aquela situação, mas sabia quem poderia fazê-lo e foi interceder junto a seu filho. Maria tem tanta certeza da providência divina de seu filho que vai aos que estavam servindo naquela festa e lhes disse para fazer tudo o que ele vos disser, ou seja, encher as talhas com água em um esforço conjunto para que um milagre acontecesse e o melhor vinho fosse servido. Glória a Deus! Maria, mãe de Jesus, nos ensina a interceder por nossos irmãos, por nossas famílias, especialmente quando lhe falta o essencial para viver, o alimento de cada dia, para dar aos filhos que choram de fome. Vamos reler alguns dos versículos do Evangelho escolhido como pano de fundo para essa campanha da fraternidade, o qual nos é revelado por meio do cartaz que estamos montando. Você se lembra qual é o Evangelho? Sim, é o Evangelho de João. É o Evangelho da primeira multiplicação dos pães, sim. Diante da multidão faminta, os discípulos pedem a Jesus para dispensar aquela gente. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos respondemos: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui, e mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos seus discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Quais ensinamentos tiramos desses versículos? É o ensinamento da partilha. Ele partiu, os discípulos acharam que não tinha comida. Aqui os pães que tinha não dava, mas eles se esqueceram que ele estava com o dono do mundo. E ele fez a obra. Partiu o pão, distribuiu os peixes, e ainda sobrou 12 cestos cheios em meio a milhares de homens, mulheres e crianças. A campanha da fraternidade tornou-se expressão de comunhão, conversão e partilha. Comunhão na busca de construir uma verdadeira fraternidade. Conversão na tentativa de deixar-se transformar pela vida fecundada pelo Evangelho. Partilha com visibilização do reino de Deus, que é recordação da fé. O esforço do amor, a constância na esperança em Jesus Cristo. Muitos cristãos saem da igreja e contemplam fileiras de pobres que formam muralha em ambos os lados e passam longe sem se comoverem, como se vissem colunas e não corpos humanos. Apertam o passo como se vissem estátuas sem alma em lugares de almas que respiram. Errado, meus irmãos. Se você vê um irmão caído,
a gente tem que, eu aqui acho que a gente tem que ir ver o que está acontecendo. A gente tem que comover. Não pensar que é alma, que é estátua que está ali. Ali tem alma que pode estar respirando e a gente precisa ajudar. E depois de tamanha desumanidade, se atreva a levantar as mãos ao céu e pedir a Deus misericórdia e perdão pelos seus pecados. Devia ter vergonha de pedir perdão. A pessoa que vira as costas por um ser que está precisando, devia ter vergonha. Aquele que muito amou e nos ensinou. As famílias magnânimas e solidárias abraçam espaço aos pobres. São capazes de tecer uma amizade com os que vivem em piores condições do que elas. Se é o pobre que ajuda o pobre. Tenho certeza, meus irmãos. Se realmente tem como objetivo de vida o Evangelho, não pode esquecer o que diz Jesus. Todas as vezes que fizesse isso a um desses pequeninos, são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Vamos fixar nossa atenção nas ruas de nossas cidades, com seus mendigos, camelôs, pedintes de esmolas, nos semáforos, menores de ruas, flanelinha, entre tantos imigrantes recém-chegados de diversos países e que estão precisando de tudo. Com o coração e olhar misericordioso de Jesus, procuremos descobrir os dramas e as riquezas humanas escondidas em cada um, bem como a capacidade e seus desejos de trabalhar e colaborar. Às vezes, aqueles pobres ali têm tanta coisa boa para ensinar para nós, e a gente passa e deixa. E não devia, porque às vezes eles têm tanta coisa que, olha, é melhor parar, viu? É melhor a gente começar a parar e observar. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está em grande medida nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativa criativa em busca diária dos três T, trabalho, teto e terra, e também na vossa participação como protagonista nos grandes processos de mudanças nacionais, mudanças regionais e mudanças mundiais. Busquemo-nos com as muitas pastorais, mas especialmente com a pastoral familiar, com os movimentos e os serviços à família, para que nossa igreja seja uma família de famílias e nossas famílias sejam uma linda igreja doméstica, que ultrapassa muros e limites para chegar a todas as famílias, principalmente as mais frágeis e necessitadas. Rezemos ao Deus que nos ensina todos os dias. Procure conhecer uma das muitas ações em prol dos menos favorecidos, realizadas em nossa diocese, tais como vicariato social, que são os vicentinos, Missão Belém e outras. Rezemos juntos a oração da campanha da fraternidade. Eu vou fazer a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver nossa nação, ao ver a multidão faminta, vosso filho se encheu de compaixão. Abençoou, partiu 5 pães e 2 peixes e ensinou. Dai-lhes vós mesmo de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos. Inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, esse foi o segundo encontro.
A semana que vem, no domingo, eu volto para fazer o terceiro encontro. Que Deus abençoe a todos. Até o terceiro domingo com o encontro. Mas hoje eu ainda volto para falar mais com vocês. Deus abençoe a todos.